Olá pessoal, tudo tranquilo? Me chamo Alexson Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que você jamais deve fazer na sua oração. Por isso já desce o dedo no like e aproveite para se inscrever caso você ainda não seja inscrito. A oração é a mais antiga forma de conexão com as entidades espirituais. O ser humano foi criado com um espírito e esse espírito é o que o conecta com as entidades sobrenaturais. E a oração constitui-se a mais antiga forma dessa conexão. Quando Jesus veio à Terra, deixou exemplos maravilhosos de oração. A oração em secreto, oração em público, oração de joelho, oração de pé, oração no quarto, inclusive a oração do Pai Nosso, onde está o básico, o esquema básico de como deve ser a oração do cristão. Assim como os relacionamentos são fundamentais para o desenvolvimento do nosso caráter, da mesma forma a oração é para desenvolver um relacionamento profundo com Deus. Porém, não se ora de qualquer jeito. Existem alguns requisitos básicos para que você tenha uma oração que seja ouvida por Deus e que não fira nenhum desses princípios. Esse vídeo não tem a pretensão de ensinar você a orar. Eu apenas quero dar algumas dicas de algumas coisas que você jamais deve cometer na sua oração. A primeira coisa que você jamais deve fazer na sua oração é começar orando logo fazendo um monte de pedidos para Deus. A oração ela tem uma estrutura que não necessariamente começa com petições, que não necessariamente começam fazendo pedidos para Deus. Antes de tudo, quando você começar a sua oração, a primeira coisa que você deve fazer, e atente para isso, é adorar a Deus. A oração não é apenas uma conversa isolada com Deus. A oração constitui-se também um ato de louvor e adoração. Vamos à oração do Pai Nosso. Quando Jesus deixou aos seus discípulos, ele começou com a seguinte frase: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Essas duas primeiras frases já deixam bem claro que a oração começa com louvor, começa com adoração. Você começa destacando os atributos de Deus, elogiando os atributos de Deus, exaltando aquilo que pertence à natureza de Deus, tais como o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu grande e eterno poder. Por isso, essa é a dica número 1. Jamais faça da sua oração uma lista de pedidos. Jamais queira encher Deus de pedidos o tempo todo, porque a oração não começa dessa maneira. E a segunda coisa que você jamais deve deixar de fazer é agradecer. Agradeça a Deus na sua oração. Aproveite aquele momento em que você está louvando a Deus logo no início da sua oração. E quando eu falo de louvor, eu não falo aqui de música. As pessoas têm uma ideia talvez até equivocada de que louvor é música. Necessariamente não é. O louvor é uma atitude de elogio, de exaltação à figura de alguém, às características de alguém. Por isso, quando você for louvar a Deus na sua oração, aproveite para agradecer. E você tem mais de 1000 motivos para agradecer a Deus. Eu não falo que você deva agradecer apenas pelas bênçãos materiais que você recebeu. Sei lá, um emprego, um casamento abençoado, as suas finanças tudo em dia. Não apenas isso, mas principalmente agradeça por bênçãos espirituais, por bênçãos imateriais, tais como o sacrifício de Jesus na cruz. Pois é, agradeça todos os dias pelo fato de Jesus ter se disponibilizado para morrer por você. Agradeça todos os dias pelo fato de a misericórdia do Senhor se renovar na sua vida bem cedinho de manhã. Agradeça pela família que Deus te deu. Agradeça pela salvação que Deus te deu, pelo perdão que Deus te deu. Como eu disse no início, há pessoas que já começam a oração enchendo Deus de pedindo coisas o tempo todo. Deus não é essa espécie de Papai Noel que as pessoas vão pedir tudo. Deus aprecia um coração grato, aquele coração que se dobra em atitude de gratidão, agradecendo pelas demais coisas. Por isso, antes de pedir, agradeça primeiro. Agradeça e agradeça com antecipação a bênção que Deus vai te dar. Agora a nossa dica número 3, já que você já louvou a Deus, já exaltou a Deus na sua oração, já agradeceu por tudo que você tinha que agradecer, agora chegou a hora de você pedir. Agora é a hora da petição. E a primeira coisa que você deve pedir para Deus é perdão. Nunca esqueça de pedir perdão para Deus. A gente peca durante o dia, pecados que passam até despercebidos, pecados que a gente se esquece de confessar a Deus. É um momento específico do nosso dia, do nosso cotidiano. Por isso, toda vez que você for pedir perdão para Deus, peça perdão pelos pecados que você cometeu sabendo e peça perdão pelos pecados que você não se lembra mais. Quando você pede perdão para Deus, você está mandando um recado para Deus e dizendo a Ele: Senhor, eu reconheço a minha culpa, eu reconheço a minha sujeira, mas eu reconheço que só o Senhor pode me limpar, pode me perdoar e pode reescrever a minha história e apagar todos os meus pecados. Dessa forma, na sua oração, quando você começar a pedir, comece pedindo perdão para Deus, porque
Deus se agrada disso. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita, está lá no Salmo 51. Agora que você já pediu perdão para Deus, é hora de você pedir outras coisas das quais você tem extrema necessidade. Seja um bom emprego, seja uma boa casa, seja uma batalha espiritual que está minando todas as tuas forças, é hora de pedir para Deus. E a nossa quarta dica de hoje é esta: quando você for pedir as coisas, nunca peça só para você, nunca peça só por você. Não cometa aquilo que eu chamo de oração egoísta. É quando a pessoa ora só por ela, só pede por ela e se esquece dos outros. Essa é a chamada oração egoísta. Uma das características da oração é a intercessão. O que significa intercessão? É quando você pede a Deus por outra pessoa. É quando você roga as bênçãos de Deus a favor de uma outra pessoa que não seja você. Inclusive até o seu inimigo. Você tem que rogar as bênçãos de Deus também. E a oração egoísta, quando você ora pedindo só para você, você está mandando um recado muito negativo para Deus. E eu tenho toda certeza que Deus não ouvirá a tua oração se for nesse sentido. Por isso, quando for orar, interceda pelas pessoas. O que é intercessão praticamente? Na prática significa o quê? É você pedir que Deus abra portas para uma pessoa que pediu oração para você. É você pedir que Deus abra as portas ou cure ou determine um milagre para alguém que você sabe que está precisando. É você olhar o seu vizinho precisando de alguma coisa que não está nas tuas mãos para fazer e você pedir para Deus para abrir as portas. É você olhar alguém que está doente, precisando de um milagre, precisando de uma cura e você rogar as bênçãos de Deus sobre aquela pessoa. Nunca cometa esse erro de pedir só as coisas para você. Isso é egoísmo. E você sabia que você pode pecar enquanto está orando? Não cometa esse pecado. A oração egoísta é um pecado e Deus não ouve, Deus não se agrada. A intercessão, na prática, é o amor demonstrado através de oração, através de palavras, quando você pede a Deus por outra pessoa. Ore pelas pessoas, ore por você também, mas ore pelos outros. Há muitas pessoas precisando da sua oração nesse exato momento. E a nossa quinta dica de hoje é essa: nunca exija as coisas de Deus. Uma coisa é você pedir para Deus, uma outra coisa é você exigir. Eu confesso que fico muito chocado às vezes quando vejo alguns irmãos exigindo. Olha, eu imagino que se essas pessoas tivessem a oportunidade de pegar Deus face a face, eu acho que elas imprensavam Deus na parede para dar aquilo que elas querem. E não é assim. Não cometa esse erro de exigir as coisas de Deus, de determinar o que Deus deve fazer. Há pessoas que têm um hábito que eu considero muito ruim de determinar as coisas. Eu determino a bênção sobre isso, eu determino a vitória, eu declaro a vitória, eu profetizo isso, profetizo aquilo. Não é assim. A oração de verdade, a oração bíblica é aquela que você, em espírito de humildade, roga as bênçãos de Deus para você e para os outros. Nada de querer colocar Deus na parede. As pessoas podem até argumentar: mas Jacó lutou com o anjo, ele não largou o anjo enquanto o anjo não abençoou. Jacó foi abençoado, porém muita gente se esquece de dizer que por causa dessa insistência, Jacó recebeu um golpe na coxa e ficou manco para o resto da vida. Nunca queira colocar Deus contra a parede, nunca queira exigir nada de Deus. Seja grato primeiro e peça com humildade. Você não está pedindo para qualquer pessoa, você está pedindo para aquele que pode te abençoar. Por isso, peça com gratidão e nada de querer exigir as coisas de Deus. Se Ele te abençoar, graças a Deus por isso. Se Ele não te abençoar, graças a Deus pelo mesmo motivo. E assim vamos levando a vida de devoção diante de Deus. Se você chegou até o final desse vídeo, tenho certeza que essa última dica vai tocar muito o teu coração e você vai repensar muito quando você for dobrar os seus joelhos para orar. Nunca queira que Deus realize os teus desejos. Isso pode parecer um pouco chocante para você, mas eu explico. Nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade soberana de Deus, porque a vontade dele é melhor do que a nossa, é mais inteligente, é mais eficaz e é muito mais sábia do que a nossa vontade. Por isso, quando você for orar, não queira que Deus realize a tua vontade. Alinhe a tua vontade com a vontade de Deus, porque, como eu já falei em vídeos anteriores, Deus não vai cumprir a tua vontade. Deus ele vai fazer a vontade dele na tua vida. Isso é importante que você entenda, para que você não tenha um choque de conflitos. Aliás, a Bíblia manda lá em Romanos 12, versículo 12, que eu e você renovemos a nossa mente para se alinhar com a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, se Deus não realizou a tua vontade,
agradeça a Ele. O importante é que a vontade dele seja realizada na tua vida. E a vontade dele na tua vida sempre é o melhor, sempre é perfeita, boa e agradável. Esse foi o vídeo de hoje. E se esse vídeo edificou a sua vida e tirou alguma dúvida sua, compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa assistir. Não se esqueça de se inscrever e comentar aí embaixo qual dúvida você tem para a gente conversar e trocar aquela conversa sadia entre cristãos. Dito isto, Deus abençoe você e até o próximo vídeo.